comunidade atingida pela programação desta emissora. Uma responsabilidade que entendemos ser nossa pelo fato de termos um número muito grande de ouvintes e que acreditam na lei de Deus, de pessoas que possuem fé. E queremos atingir também pessoas que, porventura, estejam desprovidas dessa fé momentaneamente. É com esse objetivo que voltamos a trazer a esse estúdio, ao vivo, para, após a mensagem, tecer considerações que poderão ser absorvidas pelas pessoas que ficarem em dúvida com a complexidade do que vai ser relatado a partir de agora do religioso Jorge Calil. Para as pessoas menos esclarecidas, vale a pena lembrar que essa história já é muito conhecida. Os videntes deste milagre foram 3 pastorinhos, Lúcia, de 10 anos, Francisco e Jacinta, de 9 e 7 anos, respectivamente. Conforme previsões de Nossa Senhora, os 2 últimos faleceram 2 e 3 anos depois. Lúcia, hoje à beira dos 90 anos, vive num mosteiro de Coimbra. Os 2 primeiros segredos já foram revelados. Resta ainda o terceiro. Se o segundo era do tamanho do mundo, esse terceiro é maior do que o mundo. Ele vem surpreender a humanidade no momento em que sua fé se encontra em franco declínio e esvaziamento. Os sinais da descrença aparecem cada vez mais alarmantes. É sobre esse fundo que adquirem sentido as palavras de Cristo. Quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? O terceiro segredo de Fátima anuncia justamente o cumprimento dessas palavras. A volta do Filho de Deus ao mundo, no auge da apostasia, para fazer novas todas as coisas. O documento que vamos refresar agora não tem uma qualidade técnica expressiva, porque a Rádio Nativa decidiu por preservar a autenticidade da fita que recebemos. Ouçam o terceiro segredo de Fátima. Analisem. Não tirem conclusões precipitadas. Apenas absorvam a profundidade desse trabalho e a importância dele como um alerta para o retorno das pessoas à crença. A Igreja já deu finalmente a autorização de alertar as pessoas acerca da mensagem de Fátima. A Virgem apareceu a 3 crianças, uma das quais ainda é viva, a irmã Lúcia. Ela vive em Portugal e é irmã religiosa. Lúcia entregou a profecia ao Papa Pio XII. Quando o Papa leu a mensagem, ficou chocado. Com o conhecimento que teve, pôs a mensagem de lado e nunca deu a conhecer. Após a morte do Papa Pio XII, o Papa João XXIII disse que a mensagem iria ficar onde estava, guardada como um segredo. O Vaticano não quis revelar a mensagem. Diz que poderia causar. Após a morte de João XXIII, o Vaticano lembrou a Paulo VI a mensagem que lá havia. O Papa Paulo VI leu a mensagem e também ele ficou bastante angustiado com o que lá havia. Ele apenas permitiu que parte da mensagem fosse dada a conhecer ao mundo. Isto foi entre 1963 e 1964. E assim fez porque não havia já muito tempo a perder e
porque Nossa Senhora disse a Lúcia: vai, minha filha, e apregou ao mundo as coisas que vão acontecer entre os anos 1950 a 2000. Os homens não ouvem os mandamentos que o Senhor lhes deu. O demônio reina no mundo e põe a guiar uns aos outros. Estão a fazer armas capazes de destruir o mundo em poucos minutos, e o mal permanecerá entre os homens, e o demônio lançará a semente da discórdia entre eles. Muitos perderão a fé. A metade da humanidade será destruída, e dias difíceis virão para a igreja. Farão guerra a Roma, e as ordens religiosas vão ficar mais umas contra as outras. Os fracos e os menos bons cairão. Aqueles de fé fraca também cairão. Deus irá deixar que os elementos materiais, tais como carvão, fogo, água, saraiva, fogo, chuva, mau tempo, invernos muito frios e tremores de terra, pouco a pouco destruam a vida no mundo. Aqueles que vão morrer não creem em Deus. Estes são aqueles cujas vidas se guiaram pelo materialismo. Milhões deles morrerão dentro de poucos segundos. Os que sobreviverem desejarão estar também mortos como eles. É imaginável o que está para vir, mas vai vir com certeza, e o Senhor vai castigar os que não acreditam. Todos os que acreditam e são fiéis sobreviverão e ainda vão acreditar mais. Chama a todos a que venham para o meu filho. Senhor, ajuda o mundo e aqueles que não prestam atenção, porque então ainda vai ser muito pior para eles. Padre Agostinho de Roma, que está em Fátima, diz que o Papa o autorizou a visitar a irmã Lúcia. Diz ele: Lúcia recebeu-me com muita tristeza e disse-lhe: Padre, a Nossa Senhora está muito triste porque ninguém se interessa pela profecia que fez em 1917. Os bons seguem os seus caminhos sem estarem interessados na mensagem do céu. Os maus seguem pela estrada larga que os leva à perdição. Acredita-me, Padre, o castigo virá em breve e muitos serão destruídos. Nossa Senhora está triste por causa disso, pois ela disse-lhe que se vão perder muitas almas. Muitas nações vão desaparecer da face da terra. No meio de tudo isso, se houver arrependimento, oração e bondade, o mundo salvar-se-á. Se não houver emenda, o mundo não será salvo, irá perecer, porque chegou a hora em que todos devem começar a rezar, fazer penitência e passar a mensagem às famílias e amigos e a todo mundo. Estamos perto dos dias antes da catástrofe. Por causa da catástrofe, virão novamente para o seio da Igreja Católica Inglaterra, Rússia, China, os protestantes e os judeus, e todos prestarão culto e acreditarão em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo e em Nossa Senhora Virgem Maria. Talvez alguns digam que o Papa e os bispos ainda estão esperando pela mensagem do arrependimento e da oração. Eu, Mãe de Deus, vos digo: começai já a rezar e a fazer penitência pelo arrependimento e conversão do mundo, porque já não há muito tempo para isso. Por toda a parte vão falar de paz e segurança, mas o castigo sempre virá. Um homem de alta posição será assassinado. Isso dará asa à guerra e à revolução. Será chamado um exército poderoso que marchará pela Europa adentro, e a guerra atômica começará e destruirá tudo. Grandes nuvens após a explosão irão matar tudo. Haverá escuridão na Terra durante 72 horas. 1/3 da humanidade que irá escapar às 72 horas de escuridão irá viver uma nova era. Serão gente boa. Numa noite fria, 10 minutos antes da meia-noite, um grande terremoto estremecerá a Terra durante 8 horas.
Este será o terceiro sinal de que Deus somente governa o mundo. Os bons e aqueles que espalharem a mensagem nada têm que temer. O que fazer então? Ajoelhai e pedi misericórdia ao Senhor. Não saias para a rua e não deixem ninguém entrar em vossa casa. Somente os bons não estarão nas mãos do diabo e hão de sobreviver à desgraça, para que estejam preparados e possam viver. Eu dar-vos-ei, meus filhos, os seguintes sinais. A noite será fria, o vento irá soprar, e dentro de pouco tempo a terra começará a tremer. Em casa, feche as janelas todas e não fale com ninguém, a não ser com os que estiverem em casa. Não olhe para fora, não seja curioso, pois isso é maldição do Senhor. Acenda as velas lentas, pois não haverá outra luz qualquer durante 3 dias. Ajoelhe aos pés da cruz e ore. Reze o rosário e depois das 10 Ave-Marias diz: ó meu Deus, perdoai os nossos pecados, livrai-nos do fogo do inferno e levai as almas todas para o céu, especialmente as mais necessitadas de vossa misericórdia. Protegei-nos, ó Maria. Jesus e Maria, eu vos amo. Salvai todo mundo. Reze 5 salve rainhas e 5 vezes o credo. O rosário é o segredo do meu imaculado coração. Nossa Senhora repetiu isso por 3 vezes. Eu quero que os fiéis vão à igreja nos primeiros sábados e na primeira sexta-feira do mês e se confessem, a fim de que possam ajudar a salvar da destruição a terra e o mundo. Mais uma vez, lembro de que quem rezar o rosário humilde e santamente alcançará a proteção dos céus e de Nossa Senhora na hora do castigo e da sua morte. Sob a proteção do meu coração maternal, terá uma morte serena e pacífica e entrará para a vida. Quando a terra parar de tremer, então já podem olhar para fora. A água e tudo que tiver contato com o veneno não se usa, porque se usarem podem envenenar-se também. Os que não acreditam e não querem escutar morrerão. O vento vai trazer gases que se vão espalhar em toda a terra. Vai aparecer. Na terceira noite a terra vai parar de tremer. Ficará quieta e o sol vai aparecer. Os anjos virão do céu e abençoarão a terra nos tempos que virão. Talvez possamos viver durante este castigo, mas isso depende se formos bons. O homem tem que trabalhar para ter um lugar no céu. Este que os anjos maus deixaram vazio. Temos que entender por que é que Deus permitiu que essas coisas acontecessem. Louvores ao Senhor para todo o tempo. Amém. Muito bem, senhoras e senhores, agora 12 horas e 31 minutos. Pessoas que gravaram, pessoas que solicitaram autorização para a gravação, pessoas que solicitaram gravação aqui para a nossa central técnica. Devemos dizer que na segunda-feira estaremos devolvendo as fitas. E agora nós gostaríamos de ouvir mais uma vez a posição não oficial da igreja, mas a posição de uma pessoa que é religiosa, uma pessoa que tem fé, uma pessoa que tem base para dar sua opinião a respeito dessa gravação. Jorge Calil. Boa tarde, prazer tê-lo novamente aqui. Antecipadamente agradecemos a sua gentileza de atender o convite. Muito obrigado pela referência, Jonas. A minha saudação aos ouvintes da Rádio Nativa.
Bem, eu faço questão de frisar, como disse a vez passada, que é apenas uma opinião pessoal, e que seria até recomendável que se ouvisse a palavra do senhor bispo Dom José Mário, com quem ainda hoje eu tive um diálogo a respeito desse assunto. Sobre Nossa Senhora de Fátima, é indiscutível que a mensagem dela foi pregada, que os primeiros segredos aconteceram realmente e que estamos à expectativa desse segredo. Mas o que convém salientar antes de tudo, até mercê dessa primeira entrevista que dei, é de que o povo não precisa se assustar. Se o povo se converter, não virá castigo, porque castigo só acontece para o povo que não está convertido. E que também não é o fim do mundo. E que os anos base até o ano 2000 é básico, não é definitivo. Se o povo se converter, como aconteceu no tempo de São Paulo, na sua epístola aos Coríntios, quando eles receberam a mensagem de Cristo, abandonaram tudo, deixaram de trabalhar, deixaram de construir, porque esperavam a vida de Cristo. Então São Paulo lhes disse, não é assim. Continuem a trabalhar, porque o dia e a hora só Deus é quem sabe. Isso pode acontecer breve e pode demorar muito para acontecer. E faz 1900 anos. Agora acontece mesmo. Se o povo se converter, por que castigo? Não vai haver castigo. Nem tampouco é o fim do mundo. Agora, que as mensagens de Nossa Senhora estão ajudando a converter muita gente, disso não temos dúvida. E também negar os fatos seria negar as profecias bíblicas, porque elas falam nisso, só não falam no dia e na hora. Mas que vão acontecer algum dia, não sabemos quando, e sem dúvida vai acontecer. E as advertências, nós temos, por exemplo, até como exemplos básicos, o que aconteceu no tempo de Noé. No tempo de Noé o povo não se converteu, aconteceu o dilúvio. No tempo de Abraão e de Ló, o povo não se converteu, procuraram-se 50 justos, Abraão pediu que pelo menos 45, 40, 30, 20, 10, 5, e não encontraram, então aconteceu o castigo de Sodoma e Gomorra. Aconteceu também em Pompeia, no primeiro século. O povo não atendia, vivia em bacanais, e o Vesúvio se derramou suas lavas sobre Pompeia, extinguindo-a. Um fato interessante, durante a guerra de 45, prevista por Nossa Senhora se o povo não se arrependesse, a Alemanha, França e Itália viviam com bacanais, os cabarés de Berlim e de Paris eram conhecidos no mundo inteiro através de divulgação. Mas Portugal e Espanha escutaram a mensagem de Fátima. Então note o seguinte, os que não se converteram tiveram seus países destruídos. Itália, Alemanha e França foram quase que totalmente destruídas. Mas Portugal e Espanha, que ficam ali do lado, foram preservados. E um detalhe interessante, a guerra se espalhou por todos os extremos, do Extremo Oriente até o Japão, até os Estados Unidos. O Brasil teve que entrar na guerra, mas Portugal e Espanha, preservados pela oração, também tiveram seus países preservados. Os acontecimentos atuais nos levam à preocupação. Sabemos que existe a bomba atômica, que ela progrediu, que a Rússia tem 178 submarinos nucleares espalhados pelo mundo, logo os americanos devem ter no mínimo o dobro. Então, se não houver uma conversão do povo, pode estourar a guerra, e pode acontecer tudo isso. Mas Nossa Senhora disse, arrependei-vos. Então, se o povo se arrepender, não precisamos temer nada, porque pode não acontecer agora, nem no ano 2000, e pode ser prorrogado, porque todos somos filhos de Deus. Na Iugoslávia, Nossa Senhora apareceu e pedia penitência ao povo de lá. Não fizeram penitência. E nós estamos vendo o que aconteceu na Iugoslávia. Eles hoje estão numa guerra fratricida, matando-se entre seus próprios irmãos. Não quiseram fazer penitência e hoje, em algumas cidades lá, a sopa que tomam é de capim e até de papelão para ludibriar o estômago. Por quê? Porque não se arrependeram. Então fica a nossa exortação para todos, para que busquem novamente a igreja, busquem os caminhos de Deus. Se assim fizerem, nós estaremos protelando algo que biblicamente vai acontecer, mas não sabemos o dia nem a hora. Tranquilizem-se todos e passem a oração. Agora, se não passarem a oração, então isso é irremediável, que Deus não vai permitir que a imoralidade que está campeando de alguma forma, a violência que está campeando, continue indeterminadamente. Ele deixa enquanto estiver nas mãos do povo. Se o povo não atender, então haverá intervenção dele. Obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado, Jonas. Esse Jorge Galil que esteve conosco. 12h37, senhoras e senhores.
Dessa forma, a Rádio Nativa cumpriu com aquilo que entendeu ser seu dever: divulgar um fato de interesse geral da comunidade. Você que acompanhou, você que ouviu, tire suas conclusões e tire o melhor proveito possível.